uma alegria para nós estarmos aí interagindo com todos vocês, falando do amor de Deus, falando de coisas que edificam. E mais uma vez está comigo aqui nosso irmão Laércio, companheiro de ministério, companheiro de obra, amigo, irmão. Como que você está, irmão Laércio? Tudo bem? A paz do Senhor, meu pastor, a paz do Senhor para quem está nos ouvindo, boa tarde a todos. Estou muito contente, mais uma vez, de estar aqui no programa, né? Falando um pouquinho da palavra de Deus, que vai ser edificante não só para mim, mas para quem irá nos ouvir hoje, que o assunto está bem interessante. E vamos compartilhando, né? Convide um amigo, uma amiga aí para estar com a gente aqui, né? Que vai ser hoje... Acredito que vai edificar muitas vidas, como já vem edificando a cada programa, né, pastor? Isso, é isso mesmo. E, moleque, nós vamos falar de um tema maravilhoso aqui, não é isso? Hoje nós vamos estar falando, irmãos, do domínio próprio, né? O domínio próprio é um fruto do Espírito Santo e hoje nós resolvemos falar sobre o domínio próprio, porque o domínio próprio faz parte, né, da vida do cristão. É um dos frutos, né, do Espírito Santo. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 23, fala sobre a temperança. Então, temperança e domínio próprio é a mesma coisa. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, moleque, não é isso? Exatamente, pastor. Então, nós vamos falar sobre o domínio próprio. Então, a gente vamos pedir aí para que os irmãos nos ajudem a divulgar, amém, esse nosso programa Tempo de Edificação. Compartilha aí com um amigo, manda esse link para mais pessoas que queiram aí ouvir a palavra de Deus, interagir com a gente. Já temos aí 8 pessoas que estão online. Gente, é uma alegria ter todos vocês aí com a gente e pode ter certeza que essa palavra será uma palavra muito edificante hoje e vai ser bênção, tá bom? Então eu chamei o nosso irmão Laércio para estar com a gente, para a gente estar interagindo aí com os irmãos e vai ser bênção, tá bom? Então nós vamos falar hoje de domínio próprio, né? Porque a gente sabe que as pessoas são dotadas de temperamentos e tem aqueles temperamentos que são um pouco mais explosivos, né? Que as pessoas que são mais nervosas, como diz, o tal do pavio curto, né? E como lidar com isso? Isso é muito importante, irmãos, tá bom? Porque se nós temos o Espírito Santo e se a palavra de Deus ela fala que um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio, então por que eu ainda sou explosivo? Por que eu ainda sou alterado? Por que as minhas reações ainda são explosivas? O que está acontecendo? Então é sobre isso que a gente quer falar. A gente quer falar sobre o domínio próprio, né? Esse fruto do Espírito Santo que é importante a gente ter na nossa vida. Então, você que me escuta, que talvez tenha aí o temperamento um pouco explosivo, eu te convido a fazer parte, tá bom, desses minutinhos, onde nós vamos estar aqui falando sobre isso, baseado na palavra de Deus, e eu tenho certeza que vai ser muito edificante para a sua vida. Então vamos lá, ó. Aqui em Gálatas, capítulo 5, e o versículo 23, diz assim esse versículo: mas o fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O domínio próprio aqui, em outras traduções, está como temperança, que é a mesma coisa. Amém? Domínio próprio e temperança é a mesma coisa. Então vamos lá. O que significa domínio próprio? Né? O que significa domínio próprio? O domínio próprio significa controlar nossas emoções e atitudes. Gente, isso é forte. Não é, irmão? Isso é forte. Sim, pastor. Significa controlar nossas emoções e as nossas atitudes. Então, domínio próprio significa isso. É a gente ter
controle da nossa mente, controle das nossas emoções, é a gente ter controle das nossas atitudes. Então, ter o controle das nossas emoções é a gente saber sobressair dos momentos difíceis. Porque, irmão Laércio, uma coisa é certa, o fato da gente ser cristão, isso não quer dizer que a gente não vamos se alterar, não vamos ficar nervoso, porque nós somos seres humanos. Então, só o fato da gente ser seres humanos, isso quer nos dizer que nós vamos, em alguns momentos da vida, ficar chateado, nervoso, né? Tem momento que a gente vamos ali, por algum motivo, perder as estribeiras, né? Como ditado mais popular. Então, a gente vamos enfrentar alguns momentos de estresse, né? De nervosismo, mas isso não quer dizer que a gente vai pecar, tá bom? Então é por isso que existe esse fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio, justamente para isso, para que nesses momentos, né, de nervosismo, a gente venha se controlar. Então, gente, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Amém, Molércio? Porque quem é que nunca ficou nervoso? Você já ficou nervoso alguma vez, Molércio? É o que eu mais fico. Já ficou nervoso? Já. Inclusive, eu vi até um vídeo assim, que eu tava até acompanhando, que o cara tava até falando, rapaz, eu já fico tão estressado de quando eu fico nervoso, porque toda hora eu fico nervoso. Meu Deus. E isso tá até trazendo problemas psicológicos pelo nervosismo. O nervosismo é justamente por conta disso, porque, gente, quem é que não fica nervoso? Você vê, hoje nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Antigamente a gente falava muito da depressão. Sim. A gente falava muito da depressão, depressão está matando, muita gente morrendo. Só que agora, junto com a depressão, andando no mesmo sentido, está agora a tal da crise da ansiedade, que é um pouco diferente da depressão. Isso. Né? Porque a crise da ansiedade é um descontrole emocional, né? É um descontrole emocional. E a crise da ansiedade não tem nada a ver com a depressão. Mas hoje, Molércio, nós já temos aí a crise de ansiedade. Então, gente, nós estamos falando de um assunto muito atualizado. As pessoas estão muito estressadas, nervosas. As pessoas estão saindo da casinha muito fácil. Então, é por isso que a palavra de Deus nos fala sobre esse fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Tem como a gente se controlar, tem como a gente se equilibrar, tem como a gente respirar para a gente poder tomar as atitudes certas, a decisão certa, sem alterar, sem pecar, sem perder as estribeiras. Você concorda comigo, Lars? Tem como a gente, hoje, mesmo com essa crise de ansiedade, mesmo com a vida tão corrida hoje, tem como a gente se controlar? Tem, pastor. O que você acha, Lars? Pastor, na minha opinião, eu acho que até Jesus falou, né, que a gente pode se irar, né? Então quer dizer que a gente pode ficar nervoso, chateado, magoado, mas a gente não pode deixar aquilo descer para o coração para trazer, né, a ira, e a ira trazer o pecado. Então, assim, que nem o senhor estava falando hoje, a galera, inclusive os irmãos que estão nos assistindo aí, quiser, né, nos acompanhar aí, mandando uma mensagem, eu estou acompanhando aqui, eu vou estar lendo e aí a gente vai interagindo com os irmãos também, tá? Que a ansiedade, a pessoa fica se martirizando por uma coisa que nem aconteceu, nem pode estar acontecendo, mas ela está já preocupada. Por exemplo, Jesus falou para a gente não se preocupar com o dia de amanhã. A gente está aqui agora, mas eu já estou pensando amanhã lá no meu trabalho, no meu serviço, aí tem um problema para resolver lá amanhã. Eu já estou antecipando aquilo que nem aconteceu. Que nem aconteceu. Então a pessoa ela fica se martirizando no emocional dela, e isso traz até problemas
né, futuros de estresse, nervoso, né, o sistema nervoso, né, pode subir pressão e vai acarretando outras as coisas que a ansiedade ela vem trazendo, né, pastor? Isso, porque é isso que o irmão está falando. Quando a gente fala da crise da ansiedade, é um acúmulo de informações que a pessoa ela não consegue fazer a separação. Então a crise da ansiedade é por quê? Porque você tem coisas para resolver amanhã, só que você já está se preocupando hoje. Então a pessoa tem coisas para resolver hoje, para resolver amanhã, para resolver a semana que vem, e a pessoa ela não consegue separar essas coisas que tem para resolver e ela acumula tudo aquilo. Então aquilo vai gerar uma crise de ansiedade, por quê? Porque ela não está sabendo separar. O que tem para resolver hoje, resolve hoje. O que tem para resolver amanhã, resolve amanhã. O que tem para resolver a semana que vem é uma coisa por vez. Então, quando a gente não tem esse equilíbrio de resolver essas coisas, o nosso cérebro ele vai acumular tudo junto e a gente vai querer resolver tudo junto e aí é onde vai dar um colapso emocional. Ou seja, a gente vamos transbordar. Os nossos sentimentos eles vão se aflorir. Ou seja, vai ter um colapso porque a gente não está sabendo dividir o que tem que resolver hoje, amanhã e a semana que vem. Então a crise de ansiedade ela vem por causa do acúmulo. É por isso que a palavra de Deus ela diz, né? Lançando sobre ele, Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem que cuidar de vós. Então a palavra de Deus ela nos orienta, irmão Laércio, a gente lançar as nossas ansiedades no Senhor. Ou seja, Deus me dá sabedoria para resolver o que eu tenho para resolver amanhã. Eu não vou se preocupar com aquilo que eu tenho que resolver a semana que vem, porque eu preciso resolver o que tem para hoje, né? Ou de repente que você vai resolver amanhã cedo. Então você está pedindo sabedoria a Deus para resolver esse problema primeiro. E o que tem para a semana que vem, o mês que vem, Deus vai dar sabedoria. O que não pode é tentar resolver tudo hoje. Aí vai acontecer o colapso emocional, né? Então é por isso que é importante, gente, a gente confiar no Senhor, a gente procurar se estressar menos, a gente procurar levar uma vida mais tranquila, a gente procurar a se meter em menos problemas, em menos tribulações, a gente ter cautela com tudo aquilo que a gente vai fazer, porque às vezes também a crise emocional ela vai muito daquilo que é parte da gente. Às vezes a gente está forçando muita barra, a gente está entrando em muitas dificuldades, a gente está querendo abraçar o mundo sem poder e isso vai causar muito estresse. Então acho que nós temos que procurar levar uma vida mais tranquila, dar um passo por vez, dar um passo mais com segurança. Ontem no meu devocional, irmão Laércio, eu mandei o devocional ontem para os irmãos, falando que a gente temos que procurar errar menos do que acertar mais. Por quê? Porque quando a gente fica fazendo muita coisa, tentando acertar muito, quando aquilo começa a dar errado, muitas coisas vai dar errado. Por quê? Porque eu estou tentando acertar demais e estou menos preocupado em errar menos. Então eu acho que na vida nós temos que procurar errar menos, porque errando menos nós vamos ter menos dor de cabeça. Então quando a gente procura acelerar muito o processo e acertar demais, quando a gente começar a errar muito também, aquilo vai gerar muitas dificuldades, mais problemas, e certamente esse acúmulo na nossa mente aí vai transbordar, vai dar o tal do colapso mental, ou colapso nas nossas emoções, que automaticamente vai causar a crise emocional. Então, em tudo que a gente for fazer, vamos fazer com mais cautela, vamos procurar se preocupar a errar menos do que acertar mais, porque quando a gente erra menos, as poucas coisas que nós estamos tentando acertar vai dar certo, porque nós estamos tendo cautela em errar menos. Então, gente, tudo que nós vamos falar hoje, a gente vai procurar ser bastante produtivo nas nossas palavras. Então, estamos falando aqui do fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio. E o irmão Laércio já citou aqui um versículo que eu vou ler,
lá em Efésios capítulo 4 e o versículo 26, que diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, olha só o que a palavra de Deus está nos ensinando hoje, Molécio. Irai-vos e não pequeis. Então, uma coisa é certa, a gente vai se irar. Uma coisa é certa, a gente vamos se estressar, né? Porque as coisas que acontecem no nosso dia a dia pode nos levar, né? Pode nos levar a se irar, a se entristecer, a ficar nervoso, as coisas do dia a dia. Então, a palavra de Deus está falando aqui, irai-vos. Então, a palavra de Deus está nos ensinando que nós vamos se irar, porém, não pequeis. Então, irar, a gente pode se irar, a gente pode ficar nervoso, só que a palavra de Deus está dizendo que a gente não pode pecar. A gente não pode pecar. A gente não pode pecar. Então, se irar, a gente pode se irar, a gente pode ficar nervoso, mas a gente não pode pecar. E a única forma da gente se irar e não pecar é a gente tendo o fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Eu estou nervoso, eu estou chateado, mas o domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo, ele vai me dar sabedoria para mim não magoar ninguém, para mim não falar palavrão, para mim não pecar, para mim não brigar, para mim não agredir alguém. Então, o fruto do Espírito Santo, que é a temperança, ele vai me dar essa sabedoria para mim equilibrar as minhas atitudes, a ponto de mim estar chateado, a ponto de mim estar irado, mas essa ira não vai me levar a pecar, porque o fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio, vai me ajudar a controlar as minhas emoções, para mim não xingar alguém, para mim não magoar alguém, para mim não agredir alguém. Então é por isso que a palavra de Deus está dizendo aqui em Efésios: irais, mas não pequeis. E tem um outro versículo aí, gente, que é profundo, que é o versículo 27. Olha o que diz aqui no versículo 27: não deis lugar ao diabo. Por quê? Porque quando eu iro e eu peco, eu estou dando lugar ao diabo. Agora, quando eu iro e eu não peco, eu estou sendo um ser humano, mesmo com falha, mas eu estou sendo um ser humano equilibrado, estou equilibrando as minhas emoções através do fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio, e eu não estou pecando. Quando eu estou dando lugar para o diabo? Quando eu me iro e eu agrido alguém, magoo alguém, falo palavrão, quando eu perco a minha ética, aí eu estou dando lugar ao diabo. É por isso que o versículo, ele é um versículo sequente, ou seja, no versículo 26 a palavra diz para mim não irar, para mim se irar, mas não pecar, mas depois do versículo 27, logo após já vem dizendo para a gente não dar lugar ao diabo. Então isso é muito forte, Molécio. Então, gente, entenda que o fato da gente ser cristão não quer dizer que a gente não vai se irar. De repente acontece alguma coisa que a gente vai se irar, vamos ficar chateados, mas essa ira não nos dá o direito de pecar. Exatamente, pastor. E a melhor situação, nesse caso, quando a gente estivermos nervoso, chateado, é a gente ter um momento de reflexão, ver onde que a gente errou, para a gente não machucar ninguém e a gente ficar quietinho. Sim. Porque quando a gente estamos nervoso, isso é automático do ser humano falar coisas que não devem ser faladas. Na hora do nervoso. Então, do nervosismo, às vezes tem pessoas que falam que depois falam, poxa, meu, por que eu falei Depois se isso? arrepende. Depois se arrepende. E fica naquela. E quer ver uma coisa que nós quer ver que as pessoas a legalidade, muitas pessoas pecam nisso, é no trânsito, pastor. No trânsito. Trânsito é só o sangue de Jesus. Eu falo por mim mesmo. É só o sangue do Cordeiro. Eu falo por mim mesmo. Eu tô trabalhando lá no aplicativo aí, tem um camarada que é só. Esses dias mesmo nem comentei com o senhor. Tava com a passageira. Eu não vigiei, pastor.
aquele dia eu só me controlei por conta da passageira que estava no carro. Estava na Lapa, indo para Socorro Santa Amaro, e eu me deparo numa situação com aquela chuva mesmo que deu forte. Esse dia choveu muito, né? Eu falei assim, meu Deus, e eu sou meio ceguinho, né? Ainda mais na chuva. Aí na hora que o aplicativo do Waze me deu para quebrar a esquerda, eu quebrei a esquerda e veio um motoqueiro. Nesse que veio o motoqueiro veio a milhão. Bum! E quase se enfiou na frente do carro. Aí eu fui e tal, para fingir que nada aconteceu. Fui na hora que eu pensei que não, o motoqueiro veio. Aí ele veio para falar comigo. Aí nesse que ele veio para falar comigo, eu falei, rapaz, você veio rápido, olha a chuva que tá. E eu tentando me controlar ali. Só que quando eu me deparo numa situação que ele quebrou meu retrovisor, ali eu entrei numa ira que eu falei, Jesus, me perdoa, mas eu vou atrás desse cara. Aí na minha mente, eu já tava pecando. Na mente, porque já tava querendo ir atrás dele. Já tava querendo ir atrás dele. Eu falei assim, nem que eu arrebento esse carro, mas eu vou catar a moto dele, eu vou quebrar a moto dele para ele ter prejuízo também. Não pode, tá vendo? É o que o irmão tá falando, porque são momentos que realmente a gente vai se irar com algumas situações. E é justamente nesse momento que a gente precisa do domínio próprio. Sim. Porque isso vai acontecer, né? O irmão está se referindo ao trânsito, mas também em outras partes da nossa vida, o dia a dia. Mas o que não pode, gente, é pecar, porque quando a gente usa uma frase, que eu sou ser humano, todo mundo peca, e aí a gente quer usar esses argumentos para justificar a nossa fraqueza humana. Mas se a palavra de Deus, ela fala do domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo, a gente precisa entender que nos momentos difíceis, nos momentos de ira, de raiva, a gente temos esse fruto do Espírito Santo e a gente consegue sim controlar as nossas atitudes a ponto de a gente se irar, como diz aqui a palavra, se irar, mas não pecar. Sim, inclusive, pastor, isso daí eu falo que a gente tá pecando consciente, porque a gente sabe que a gente vai se irar, mas a gente não pode pecar, mas a gente já tá pecando por a gente saber que a gente tem um controle, a gente tem que, mesmo na hora da dificuldade, que nem nesse caso aí, eu fiquei tão nervoso que depois, para terminar aquela viagem, eu fiquei preocupado, porque toda hora tinha que abaixar o vidro, botar a mão naquela chuva, e eu quase sofri outro acidente, porque já seguiam com o retrovisor quebrado. Então, assim, eu vejo que isso é um erro muito grave que a gente comete, né? Que eu também cometi, da gente não ter esse controle, porque a gente tá sabendo, a gente tá consciente que a gente tá fazendo errado, mas a gente tá ali. A gente tá consciente, mas a mente já tá falando para você que o que você vai fazer não é verdade. É muito importante, gente. A gente estamos aqui falando para os irmãos, porque você vê que a palavra de Deus, ela é perfeita. Quando ela fala sobre o domínio próprio, Deus sabia muito bem que o homem ia se irar, né? E lá em Mateus, no capítulo 21, a partir do versículo 12, a Bíblia diz que quando Jesus ele chega lá no templo, né? No templo de Deus, que viu lá os cambistas, né? Que eles estavam fazendo da casa de Deus, né? Um comércio, um mercado, onde se vendia ali as coisas, né? Então Jesus ele se irou, a ponto de Jesus se irar e ele chegar lá no templo, e Jesus ele ir lá e espantar aqueles homens, aqueles vendedores que estavam ali fazendo da casa de Deus um ponto de comércio, né? E então Jesus ali ele se irou, mas ele não pecou. Ele ficou indignado com aquela situação, ele ficou irado com aquela situação, mas a palavra diz que Jesus ele não pecou. Então o próprio Jesus, mesmo ele estando aqui de uma forma humana, né, que nós chamamos na teologia de união hipostática, ou seja, fala lá do 100% homem, 100% Deus. Jesus ele foi 100% homem, mas foi 100% Deus, e mesmo ele sendo 100% homem, Jesus ele se irou, ele se angustiou, ele ficou entristecido,
né? Jesus ficou com raiva em alguns pontos, pelas coisas que ele via, pelas coisas que ele não aceitava, mas tudo isso despertou em Jesus a ira, mas ele não pecou. Então a gente, como homem, a gente vamos se irar. É muita hipocrisia a gente falar que a gente não vamos se irar, que a gente não vamos se entristecer. É muita hipocrisia a gente falar que a gente não vai ficar com raiva. Não, a gente vamos. Dependendo da situação, a gente vamos ficar irados, chateados, mas isso não pode nos levar a pecar, porque quando a gente peca, vai se cumprir o que a palavra está nos advertindo no versículo 27 do capítulo 5, né, da carta de Paulo aos Gálatas, quando a gente vai dar lugar ao diabo. Então a palavra está dizendo que não deis lugar ao diabo. Quando a gente dá lugar ao diabo? Quando a gente se ira e peca. Sim. Entendeu? Então, gente, não adianta a gente falar, sou ser humano, eu pequei porque sou ser humano, porque não adianta. Se a gente se irar e a gente pecar, a gente deu lugar ao diabo. Então a gente não pode dar lugar ao diabo. Quando a gente se ira e a gente fala um palavrão, a gente está dando lugar ao diabo. Quando a gente se ira, que a gente denigre uma pessoa, a gente fere uma pessoa, a gente humilha uma pessoa, a gente bate numa pessoa, a gente está dando lugar ao diabo. Quando a gente não dá lugar ao diabo? Quando a gente se ira e a gente usa o fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio. É quando a gente se ira, mas a gente se controla, a gente segura, a gente conta até 10, como diz, né? Conta até 10. Então, quando a gente faz tudo isso, aí a gente estamos sendo sábio. Então, gente, é um assunto muito atualizado. A gente sabe que hoje, Mulaes, isso acontece muito no dia a dia, como o irmão falou, no trânsito, às vezes no serviço de alguém, às vezes na rua, às vezes na fila de um banco, na fila da lotérica, enfim, em todos os lugares pode acontecer situações que vai nos levar a se irar, mas nós não podemos pecar. Não podemos pecar. Então, gente, Jesus, ele se irou, mas ele não pecou. Então, quando a gente peca, diante da ira que nós estamos vivendo, a gente estamos dando lugar ao diabo. Então, em cima disso, eu quero falar um assunto muito importante, porque existe os pecados pequenos e existem os pecados grandes, né? E a grande maioria das pessoas estão mais sujeitas a cometer os pequenos pecados do que os grandes pecados. Então existem duas formas da pessoa pecar. Existe o pecado acidental, o pecado que foi cometido por um acidente, e existe o pecado premeditado, que são duas coisas totalmente diferentes. Então, o pecado acidental, qual que é o pecado acidental? O pecado acidental, que é o pecado por acidente, é aquele pecado que algo aconteceu ali inesperado, e você não esperava que aquilo ia acontecer, e você pecou. Então, o que é o pecado acidental? É justamente isso daí. Vamos usar um exemplo. A pessoa, ela estava em um determinado lugar, ela se irou com uma pessoa ali, perdeu as estribeiras, e naquele momento que a pessoa se irou, ela foi lá e ela falou uma palavra, um palavrão, falou uma palavra torpe, né? Uma palavra que não deveria falar. Isso foi o que? Um pecado acidental, ou seja, ela não esperava fazer aquilo, mas ela fez, então ela pecou. É por isso que, mais uma vez, eu falo que é importante o fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Então, o pecado acidental é aquele pecado que você não esperava, foi algo que aconteceu ali, e naquele momento ali, aquilo te pegou de surpresa, e você cometeu o pecado, ou seja, você não esperava cair, né? Para você estava tudo bem, normal, mas infelizmente a circunstância, o momento, aconteceu algo ali que te levou a pecar. Esse tipo de pecado é o pecado acidental, ou seja, foi um acidente, um pecado que ocorreu, tá bom? Não deixou de ser pecado, mas aconteceu. E tem o pecado premeditado. Qual é o pecado premeditado?
O pecado premeditado é aquele pecado que você está premeditando ele aqui, ó. Você sabe que você não pode errar. Você sabe que o caminho que você está indo vai te levar a cometer aquele pecado. E você sabe que é pecado. Se você cair, você sabe que você vai errar, você vai falhar, né? Dependendo do erro que você vai cometer, você está colocando em jogo o seu emprego, colocando em jogo o casamento, sua família, a sua amizade com alguém. Você está correndo risco. Só que mesmo você sabendo disso tudo, você vai pecar. Então esse pecado é o pecado premeditado. É o pecado que antes de você pecar, você premeditou. Você sabia das consequências que você ia sofrer, você sabia da disciplina que você ia tomar, você sabia do que iria acontecer, que você estava colocando muitas coisas em risco. Então esse tipo de pecado é o pecado premeditado. Então, gente, é por isso que é bom a gente ter esse fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio, porque o domínio próprio, ele vai fazer a gente pensar. O domínio próprio vai fazer a gente raciocinar. O domínio próprio vai fazer a gente pensar, falar, não, se eu ir por esse caminho, eu vou errar, eu vou falhar, eu vou perder muitas coisas. E é sempre importante a gente também pensar que todo pecado ele gera uma consequência. Sendo um pecado pequeno ou um pecado grande, todo pecado, mulheres, ele vai gerar uma consequência. Sendo uma consequência boa ou ruim, mas todo pecado vai gerar uma consequência. E todo pecado que gera uma consequência, a consequência ela não afeta só a gente, ela afeta pessoas que a gente ama, ela afeta pessoas que estão ao nosso redor. Então o nosso erro, o nosso pecado, ele vai afetar as pessoas que estão à nossa volta. Então todo pecado tem uma consequência. Se o pecado é pequeno, uma consequência pequena. Se o pecado é grande, uma consequência grande. Então todo pecado gera uma consequência. Então o que eu quero falar aqui para os irmãos é que existe o pecado acidental, que eu acredito que parou o áudio, né? Parou o áudio. Então o que acontece é o pecado acidental. Então tem um pecado acidental, que é aquele pecado que é aquele pecado que aconteceu, né? Que ocorreu, e esse pecado que ocorreu foi acidental. Geralmente os pecados acidental é aqueles pecados pequenos. Pecado acidental é pecado pequeno. Geralmente os pecados premeditados são os pecados maiores, né? Que vão causar aí consequências maiores. E é importante a gente entender, irmãos, que a pessoa ela não pode dar lugar para o diabo, porque toda pessoa que dá lugar para o diabo e aqueles pecados vai trazer consequências grandes. E essas consequências podem ser consequências para o resto da vida. São consequências que você vai levar para o resto da vida. Porque a gente precisa entender que Deus ele perdoa todos os pecados. Amém? Todos os pecados Deus perdoa. O único pecado que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Amém? É o único pecado que não tem perdão. Mas tirando a blasfêmia contra o Espírito Santo, todos os pecados têm perdão. Porém, tem consequências que Deus não vai tirar. Amém? Deus ele perdoa o pecado, mas a consequência Deus não tira. Então, tem pecados que vão ser perdoados, mas tem consequências que vão para o resto da vida. É verdade, pastor. E tem pessoas que acham que cometeu o pecado, Deus perdoou e não vai sofrer a consequência, né? Teve uma certa feita que eu estava até conversando com o Jeremias e isso me veio na mente agora, que ele até falou assim, rapaz, eu estava no mundo e é verdade, ele falou, é verdade. Eu
né, fiz umas coisas lá, só que as consequências eu achei que ia passar, mas não passa, ela continua. O que você plantou lá atrás, você vai colher agora. E a experiência de não pecar, Jesus foi o maior experiente disso, né, pastor? Porque, né, muitas pessoas falam assim, tem essa mente, Jesus era Deus, beleza, ele era Deus, mas ele veio como carne, ele sofreu, homem, ele chorou, então ele foi o maior especialista para mostrar pra gente que é possível estar num mundo de pecado, de nervosismo, e ter o autocontrole para não cometer isso. Sim, né? Para não cometer isso. Então, assim, todo pecado ele vai sofrer a sua consequência, tanto mal ou ruim. O problema, pastor, é que o maior perigo é a pessoa já pecar na mente, né? Ficar remoendo aquilo, como ela vai fazer, olhar, né? Olhar aquilo, subir para a mente, tramar na mente e descer para o coração, porque depois que desceu para o coração já era, acabou, né, pastor? Já era. Isso, no entanto que, olhando para isso, a gente vê quando Davi pecou com a Betseba, né? Davi olhou, isso mesmo. Davi imaginou e houve consequência que depois lá que veio o profeta para ele falando assim, Davi, né? Teve um homem que matou, né, um rapaz por questão de erro. E esse homem é você. Quando ele ouviu, ele já se chateou, falou, pô, o pecado de Davi foi o pecado premeditado, né? Porque você vê que Davi, ele caiu no pecado de adultério com Betseba, e ele cometeu o pecado de adultério e ele se apaixonou por ela. E aí, depois que ele se apaixonou, ele colocou o marido dela, que era Urias, para ir para a guerra como linha de frente para morrer. Então ele cometeu o pecado de adultério e o pecado de homicídio, né? Ele adulterou e ele matou. Então tudo que Davi fez foi um pecado premeditado, ou seja, ele premeditou tudo que ele fez. E aí entra a questão das consequências, né? Das consequências. Você vê que quando ele recebe o profeta, é isso que acontece. O profeta conta aquela historinha da ovelha. Davi, havia um homem que tinha uma única ovelha, e havia o outro que tinha muitas ovelhas. Aquele que tinha muitas ovelhas foi lá e matou aquele que tinha uma única ovelha e pegou aquela ovelha para ele. O que esse homem merece? Davi falou, esse homem merece a morte. Aí o profeta Natan falou, esse homem, Davi, é você. Naquele momento, o coração de Davi fechou, né? Porque o profeta falou, esse homem é você, Davi. Mas ali o profeta deu uma opção para Davi, né? Deu uma opção, falou, Davi, você quer cair na mão do povo ou você quer cair na mão de Deus? Você escolhe. Davi escolheu, eu quero cair na mão de Deus, porque eu sei que na mão de Deus há misericórdia. Então o profeta foi e entregou Davi nas mãos de Deus. Só que Deus perdoou Davi. Deus perdoou Davi. Só que Deus liberou uma palavra muito forte para ele. Deus falou, Davi, eu te perdoo. Só que a partir de hoje, nunca mais a espada se apartará da sua casa. Que entra nessa questão que nós estamos falando. Deus perdoa o pecado, mas Deus, ele não tira as consequências. E as consequências veio na casa de Davi. Um dos filhos de Davi estrupou a própria irmã. Depois o outro irmão ficou irado porque o outro estrupou a irmã, veio e matou o irmão. Depois a Bíblia diz que Absalão foi lá e tentou tomar o trono de Davi. A vida de Davi virou uma desgraça. Por que a vida de Davi virou uma desgraça? Porque Davi, ele cometeu o pecado, que é o pecado premeditado. Ele adulterou e mandou o homem para a guerra para morrer. Cometeu 2 pecados que são um dos maiores pecados na Bíblia, que é o pecado de adultério e o pecado de homicídio. Então, por conta desses pecados, a família de Davi sofreu. Então, é por isso que a gente temos que tomar cuidado, porque os nossos pecados podem refletir na onde? Na nossa família. Então, assim como Davi,
ele cometeu aquele pecado de adultério e o pecado de homicídio, aquilo refletiu na onde? Na sua família, irmãos. Então, a família dele foi arruinada por conta disso. Então, antes de pecar, nós temos que ter esse fruto do Espírito Santo, que é o fruto do domínio próprio. Porque se a gente se irá, se a gente sofrer as perseguições, se a gente sofrer as tentações e a gente não pecar, a gente vamos sair ileso. Agora, quando a gente passa por essas tentações, perseguições, e a gente peca, vai acontecer o que está no versículo 27 do capítulo 5 da carta de Gálatas. Não deis lugar ao diabo. Então, quando a gente peca, a gente está dando lugar para o diabo. Então, meus irmãos, eu acredito que o apóstolo Paulo foi um homem muito usado por Deus. Essa carta aos Gálatas, quando Paulo escreve, nos ensinando a gente ter cautela diante das tentações, diante das dificuldades, Paulo está nos orientando através dessa carta a gente não pecar. Não pecar, por isso que ele fala: ireis, mas não pequeis. Ireis, mas não pequeis. Então ele fala: não deis lugares ao diabo, porque quando a gente dá lugar ao diabo, as consequências vão vir. As consequências vão vir, e até mesmo, né, pastor, assim, de um erro pode se tornar o segundo, e do segundo vai para o terceiro, e é o que a Bíblia fala, né? Um abismo vai puxando o outro. Aí tem pessoas que pecam agora, não se arrepende. Esse aqui o pastor não tá vendo, o meu líder não tá vendo, minha mãe não tá vendo, aí erra nenhuma coisa aqui, daqui a pouco vai erra na outra coisa. Quando vai ver, ela vai dando legalidade no mundo espiritual, e aquela pessoa vai pecando, e quando vai ver, aquela pessoa já está afundada no pecado, que ela já não tem mais não tem nenhum temor, né? E ela fica vivendo aquela vida ali e não tem um arrependimento. Ela só vai vivendo de pecado, e o pecado vai dando as consequências, né? E a pessoa, às vezes, ela até se culpa: nossa, mas eu sou uma pessoa boa, né? Às vezes, principalmente nós que somos cristãos: nossa, eu sou cristão, mas eu estou passando por isso. Mas você plantou lá atrás, o seu pecado lá atrás, né? Que nem a gente citou Davi errou, Sansão também errou, mas a consequência vem, a gente não vai deixar de... A consequência do pecado, ela não é tirada, né? Ela não é tirada. Então Deus, ele trabalha nesse alinhamento. O homem consegue o perdão do pecado, mas ele não consegue se livrar das consequências. Então nós vamos aprender com a palavra de Deus que todos os homens que pecaram, eles tiveram que assumir a consequência. E essas consequências pro resto da vida. A maioria das pessoas, né, que erraram, que falharam, das pessoas que pisaram na bola, você vê que ela vai sofrendo com aquela consequência, né? Isso não tira o direito da salvação dela, não tira o direito, mas as consequências vêm, igual a gente sempre fala: uma hora a conta chega. Então, o que a gente faz hoje, nem sempre a gente vai colher hoje. A gente vai colher daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, mas a conta chega. E geralmente a gente costuma dizer que a conta chega a hora que a gente não imaginava. A conta sempre vai chegar na hora que você: nossa, mas eu não imaginava que eu ia passar por isso. A conta sempre chega na hora que a gente não chega. O irmão Tiago, o irmão Laércio usou uma expressão muito importante aqui, que ele falou que um abismo puxa o outro. E é verdade, gente. Um abismo puxa o outro, né? Então, o que é o abismo puxar o outro? Você nunca vai cometer um pecado grande sem antes vir cometendo os pequenos pecados. Porque, como eu disse, os pequenos pecados, eles vão gerar pequenas consequências. Então, a pessoa, para ela chegar no pecado grande, já tá acontecendo pecados pequenos, né?
Então, um exemplo assim, vamos usar um exemplo simples e objetivo. Uma pessoa, para cometer um pecado, um exemplo de fornicação, vamos falar de um casal de namorado. Um casal de namorado, para eles cometer o pecado de fornicação, que é os 7 antes do casamento, antes de chegar nesse pecado grande, que é o pecado de fornicação, houve pecados pequenos que deveriam ser evitados, que não foi. Um exemplo assim, a masturbação, os beijos descontrolados, o passar de mão, entendeu? O ficar no escuro, o ficar sozinho, que foram pecados que antecederam a fornicação, ou seja, pecados que deveriam ser evitados. Por isso, quando a palavra de Deus diz que um pecado puxa o outro, é porque a pessoa primeiro começou um namoro, daqui a pouco veio os abraços. Aqueles abraços foram perdendo o controle. Aí veio o passar de mão. Aí depois a pessoa já começa a ter aqueles desejos que ela não está controlando, e aí começa a vir a masturbação por ambas as partes. E aí, quando começa a masturbação, o desejo está aumentando. Na onde? Na mente, o pensar. Então, toda vez que esse casal de namorado começa a se encontrar, eles já estão se encontrando, já pensando, né? Eu vou se encontrar, vai ser isso, aquilo. Então, um abismo puxa o outro. Ninguém comete o pecado de fornicação e o pecado de adultério da noite para o dia. Ali já houve pecados que antecederam esses pecados maiores, que levou a pessoa a cometer o pecado de fornicação ou o pecado de adultério, porque a palavra diz que um abismo puxa o outro. Ninguém vai cometer um pecado grande sem antes cometer o pecado pequeno. Então pode ter certeza, se você sentar para conversar com pessoas, porque eu já tive a oportunidade de aconselhar pessoas que cometeram pecados grandes de fornicação e de adultério, e as pessoas falam: pastor, antes de me cometer esse pecado, antes desses pecados, já vinha havendo pecados menores. As conversas, os contatos, né? No caso da fornicação, já havia havendo ali a masturbação, o passar de mão, os abraços, os beijos extravagantes, até a pessoa cair. Então é por isso que a Bíblia diz o quê? Que nós temos que se policiar. Quando a Bíblia fala não pequeis, como está no versículo 27 do capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas, não deis lugar ao diabo, porque quando a gente dá lugar ao diabo, quando a gente está cometendo os pequenos pecados, porque os pequenos pecados vai nos levar ao pecado grande, a um pecado grande. Amém? Então, gente, hoje nós estamos falando de um dos frutos do Espírito Santo, que na minha opinião é um dos maiores frutos do Espírito Santo, que é o domínio próprio. O que é o domínio próprio? Está aqui, ó. O que significa domínio próprio? Controlar as nossas emoções e as nossas atitudes. Então, o que é o domínio próprio? O domínio próprio é isso, é você controlar as suas emoções, é você controlar a sua mente, é você saber que a sua mente está levando você a pecar, mas você vai controlar aqui, ó. Você vai controlar a sua mente aqui, ó. Não, eu não vou fazer isso, porque isso vai me levar a pecar. Não, eu vou me livrar desse desejo, porque esse desejo vai me levar a pecar. Então é o quê? É você ter equilíbrio emocional. É você controlar as suas atitudes. É você controlar as suas emoções. E isso a gente só consegue, Molaércio, através do fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Quando nós temos o domínio próprio, nós vamos se irar, nós vamos passar por tentações, por perseguições, vamos passar por muitas coisas, mas a gente não vamos pecar porque nós temos domínio próprio. E aí entra até a questão, né, pastor, que é tão forte, porque você fala do erro do pecar, porque, por exemplo, se a pessoa está pecando ali, já pensou se ela cometeu ali agora o pecado, e a vida é um sopro, já pensou se Jesus volta para aquela pessoa, como é que não vai ser? A pessoa está no erro?
A pessoa tá no caminho, conhece a verdade, errou, pecou, e aí a pessoa dá aquele erro assim, fala assim, e agora? Aí que a Bíblia fala pra gente também do erro, a gente, né, confessar e deixar, mas aí, né, a pessoa cometeu o erro ali, aí a pessoa já volta porque ela sabe que o caminho dela já não vai pro céu mais. Esse é o maior problema, né? Isso, porque o que acontece? Não é só Jesus voltar, é a pessoa também morrer. Porque assim... Então, é nesse sentido que eu falo. Isso, Jesus voltar assim, para a pessoa ali e ela morrer. Porque tem duas formas de Jesus voltar. Tem tem um arrebatamento da igreja, sim, né? Tem um arrebatamento da igreja e tem a morte também. Porque se a gente morrer hoje, a gente vamos partir para a eternidade, né? Então, dentro desse assunto que o irmão abordou, nós precisamos entender o quê? Tem essa parte também. Se a pessoa morrer no pecado, porque o que define de fato a nossa salvação é a forma quando a gente morre, a forma como a gente morre, né? Porque você vê só que profundo que em Gálatas, capítulo 5, aí, a partir do versículo 16, fala lá dos frutos da carne, e lá menciona vários pecados, né, que é cometido através dos frutos da carne, que lá fala do pecado de feitiçaria, de adultérios, glutonarias, enfim, fala de muitos pecados, tudo obras da carne. E lá no finalzinho fala o quê? E os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então o que a gente aprende com isso? Que quando a gente morre, se a gente tiver em alguma prática de um daqueles pecados, que a palavra de Deus ela diz, e não só aquele, semelhante àqueles. Então tem muitos pecados que não estão lá, que são semelhantes àqueles que também levam a pessoa a perder a sua salvação. Então, quando a pessoa passa para a eternidade, Deus ele vai olhar para a pessoa, e se a pessoa tiver em algum pecado ali, oculto, que não foi confessado, que ela não procurou a sua liderança, não procurou o seu pastor, não abriu o coração e não confessou aquele pecado, se ela morrer naquele pecado oculto, a pessoa ela perde a salvação. É por isso que lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12 e o versículo 20, Jesus ele fala aos seus discípulos: loucos, essa noite pedirão a alma de vocês, o que tem preparado e para quem será. Então nós observamos ali que Jesus ele faz uma advertência: se pedirem a alma de vocês hoje, o que vocês têm preparado. Então Jesus está falando do quê? De um preparo. Até para morrer nós temos que estar preparados. Porque Jesus fala: se pedir a alma de vocês hoje, o que vocês têm preparado e para quem será. Então é uma pergunta que Jesus fez para os discípulos, que é uma pergunta feita para nós também: o que a gente tem preparado para morrer e para quem será a nossa alma. Então é importante a gente saber que não é Deus que vai decidir quem é que vai para o céu ou quem é que vai para o céu, né? Tem lá a doutrina do calvinista, do calvinista, que dizem que Deus escolheu uns, né? Deus predestinou uns para a salvação e outros para a condenação. Existe essa doutrina calvinista que afirma isso, mas nós não acreditamos dessa forma, né? Nós acreditamos naquilo que está lá em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo, ou seja, não tem acepção de pessoa, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas para a gente ter vida eterna, a gente temos que escolher o caminho da salvação, que é o caminho da pureza, o caminho da santidade, né? É o caminho do Evangelho. Então, para a gente ser salvo, a gente precisa trilhar o caminho do Evangelho. Então, Deus colocou dois caminhos diante da gente: o caminho da salvação e o caminho da condenação. A partir do momento que eu escolho o caminho da salvação, eu preciso entender que tem algumas regras, existem algumas doutrinas bíblicas de santidade, de pureza, de renúncia, que eu preciso trilhar para obter essa vida eterna. A partir do momento que eu não estou andando conforme aquilo que a palavra de Deus está me ensinando, então eu estou no caminho da condenação, que é o que a gente está falando. Quando a pessoa ela morre e ela perde a salvação dela, não foi Deus que tirou a salvação dela.
Foi ela mesma. Então é isso, é essa a palavra. Não foi Deus que tirou a salvação dela. Foi ela mesma, porque a partir do momento que eu conheço a verdade, o que a palavra diz? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade ela liberta. Então a partir do momento que eu conheço a verdade e eu ignoro ela, eu estou no caminho de Deus, mas eu estou pecando. Eu estou no caminho de Deus, mas eu estou errando. Eu estou no caminho de Deus, mas eu estou fornicando, eu estou adulterando, eu estou mentindo, eu estou roubando, eu estou matando. A partir do momento que eu estou no caminho de Deus e estou cometendo esses pecados, eu mesmo estou me condenando. É simples. Porque senão até mesmo ia ser fácil para subir para o céu, né, pastor? Ia ser fácil. Eu vou ali, tá, vou fornicar, vou fazer o que eu quero, aí quando eu morrer eu vou ter a salvação mesmo, lá eu não vou chorar, então lá eu vou ser perdoado, lá eu vou estar de boa. Então não é assim, né? Tudo existe a sua regra, a sua determinação. O que a gente faz aqui vai refletir, né? Partindo-se, por isso que até a Bíblia fala, né? Partindo-se o homem para outra vida, segue-se o juízo de Deus. Sim, então, sim. Hoje Deus está sendo nosso advogado, a gente está fazendo o que a gente quer. Aí eu me lembro daquela passagem lá que veio aquele certo jovem, né? Falando para Jesus, né? O que eu faço para dar o reino dos céus, né? Aí Jesus até falou assim: rapaz, você guarda os mandamentos? Não, guarda tudo. É o jovem rico, né? Isso, jovem aí rico. Na hora que falou dá seus bens para os pobres, ele falou, pô, aí não dá também, né? Então aí quer dizer, para tudo isso, Jesus com aquela parábola diz pra gente: há uma regra, não é de qualquer jeito. Você vai pecar, Deus te perdoa, mas a partir do momento que você partir para outra vida, já não tem mais perdão. Isso, então, é isso, é o pecado consciente, é igual a gente está falando. Existe o pecado acidental, que tem as suas consequências, menores, mas tem, e tem o pecado premeditado. Então, as pessoas que às vezes, elas podem até estar na igreja, né? A pessoa está na igreja servindo a Deus, mas se ela está com pecado oculto, ela sabe que nesse pecado que ela está, se ela morrer nesse pecado que ela está, ela sabe que ela vai perder a salvação dela, porque ela sabe que a Bíblia fala sobre isso. Então, é por isso que é importante a gente entender que evangelho é o quê? Evangelho é renúncia, né? É a gente renunciar o desejo da nossa carne para poder fazer a vontade de Deus. Evangelho é renúncia. Evangelho é a gente trilhar o caminho certo. É a gente abrir mão do errado para fazer o que é certo. É abrir mão das coisas do mundo para fazer a vontade de Deus. Então, o caminho da salvação, ele é maravilhoso. Então, gente, nós já estamos no finalzinho, nós vamos finalizar agora. Hoje nós falamos de domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo que todos os cristãos devem buscar. Às vezes, nós damos mais prioridade aos dons do Espírito Santo do que aos frutos, né? Eu quero o dom de revelação, quero o dom de profecia, quero o dom de discernimento, quero o dom de interpretação de línguas. Então a gente se preocupa muito com o dom do Espírito Santo e pouco com os frutos do Espírito Santo. Mas uma coisa é importante, gente, uma coisa importante que eu vou falar aqui, que os dons do Espírito Santo é para a obra do ministério, e os dons do Espírito Santo não salvam ninguém. O dom do Espírito Santo não salva ninguém. O que salva é os frutos do Espírito Santo. Então, biblicamente falando, os frutos do Espírito Santo é mais importante do que os dons do Espírito Santo. É por isso que o próprio Jesus, lá no Evangelho de São Mateus, ele diz: naquele dia, muitos dirão: Senhor, no seu nome eu curei, preguei, profetizei, expulsei demônio. O que Jesus falou? Apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço, né, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Então, gente, ali está falando de pessoas que tinham dom do Espírito Santo, pessoas que revelavam, pessoas que profetizavam, pessoas que faziam de tudo. Por que aquelas pessoas naquele grande dia não foram salvos? Porque não tinham os frutos do Espírito Santo. Então nós precisamos entender que os dons do Espírito Santo é importante para o ministério, para a obra, mas para a salvação a gente precisa ter o fruto do Espírito Santo, dom para o ministério e fruto para a salvação. Então hoje nós falamos de um dos melhores frutos do Espírito Santo, que é o domínio próprio. É o fruto do Espírito Santo que vai nos ajudar a sobressair das tentações,
das perseguições, é o fruto que vai nos ajudar a se irar, mas não pecar. É ter equilíbrio, é ter controle das nossas emoções. Gente, Deus abençoe, compartilhe. Nós estamos no finalzinho, mas compartilhe para que outras pessoas possam ouvir essa palavra maravilhosa. Irmão Lárcio, mais uma vez, eu quero te agradecer. Tá bom? Deus abençoe os irmãos. E vamos entrar em contato. E os irmãos, tá, que quiserem, eu já vou até falar com o pastor aqui agora, né? Os irmãos que quiserem trazer um assunto para ser discutido aqui, os irmãos interagem aí no privado, na página do nosso Face. E a gente vamos tentar trazer assuntos também para abordar aqui, para ajudar vocês também, tá bom? Que Deus abençoe a todos. E compartilhe para que outras pessoas possam ver, revisualizar essa mensagem, que acredito que foi bem proveitosa. E na próxima quarta-feira, né, se Deus permitir, o pastor vai estar aqui, né, e outra pessoa vai estar aqui ajudando ele no nome de Jesus, e vai ser uma bênção para a sua vida. Glória a Deus, amém, meus irmãos. Deus abençoe. Na próxima quarta-feira estaremos aqui de novo, tá bom? Eu vou mandar o link para todos vocês para estar acompanhando. Nos ajude compartilhando esse vídeo para que outras pessoas também possam ser edificadas, tá bom?